Uma revelação preocupante sobre a osteoporose. É uma doença silenciosa que atinge 200 milhões de pessoas no mundo. O tipo mais comum é a primária, que ataca mulheres de terceira idade. Mas outro tipo de osteoporose aumenta em todo o mundo. É aquela que afeta também os homens e os jovens. Uma doença conhecida por atingir pessoas de mais idade, mas que pode aparecer bem mais cedo. Eu comecei a sentir aos 25 anos. E que não é uma exclusividade das mulheres. Eu tenho mais de 40 fraturas. A osteoporose é uma doença silenciosa. Ela não tem sintoma algum. E frequentemente aparece junto com outras doenças. Eu tenho problema de dor crônica. Então isso acabou me ocupando mais, eu me preocupei mais com as dores que eu estava sentindo do que com uma coisa que eu não estava sentindo. Rebeca tem 42 anos e há 2 foi diagnosticada com fibromialgia, uma doença caracterizada por dores em diferentes partes do corpo. Essas dores começaram mais ou menos quando eu tinha uns 29 anos, lá para 2005. Né? E desde então eu vinha tomando muita medicação. Foram anti-inflamatórios, anticonvulsivos, opioides e muita cortisona. Este ortopedista explica que remédios para inflamação, dor e alergia em excesso podem causar um tipo de osteoporose. A osteoporose secundária, que são várias causas. A mais comum da osteoporose secundária é o uso de cortisonas, corticosteroides. Esse uso de corticosteroides altera o metabolismo ósseo. A osteoporose é a diminuição progressiva da massa dos ossos, como explica este outro especialista. A pessoa ela tem uma faixa de idade em que ela tem que construir a sua massa óssea. Ou seja, ela tem que construir a estrutura e ir calcificando aquela estrutura, né? Então, por exemplo, habitualmente, até por volta dos 35 anos, você vai formando a massa óssea. Então, a partir de 35, existe uma tendência natural de você ir perdendo a massa óssea. Os ossos do nosso corpo, embora pareçam rígidos, estáticos, estão em constante modificação. São estruturas vivas. Ele está o tempo inteiro sendo formado e ele está o tempo inteiro sendo, vamos dizer assim, desgastado. Isso de maneira natural. Se existe um desequilíbrio nesta situação, os ossos passam a ter mais desgaste que formação. E a pessoa pode ter osteoporose. Os sintomas mais comuns são dores, fraqueza e facilidade para fraturar os ossos. A osteoporose primária e a secundária são iguais. O que muda é a causa. A primária é causada pelo envelhecimento natural. Normalmente a doença atinge mulheres de mais de 65 anos. 10 milhões de brasileiros têm a doença. Os maus hábitos de vida podem antecipar o surgimento, inclusive em homens. Paulo foi uma criança agitada. Colecionou fraturas durante a infância e adolescência. Na vida adulta não foi diferente, até que fez uma densitometria, o exame que determina a condição dos ossos do nosso corpo. O diagnóstico não poderia ser outro: osteoporose. As fraturas que eu tinha, todo mundo perguntava, já perguntaram, mas você não tem problema? Não, meu cálcio está normal. Antigamente ninguém visualizava a vitamina D3. Todo mundo via pelo cálcio, meu cálcio era normal. Na verdade, a vitamina D3 era ridícula. Com vitamina D baixa, os compostos minerais do corpo ficam desequilibrados, o que prejudica a formação dos ossos. Mas como um homem de 50 anos e 70 quilos, que aparentemente estava em forma, poderia ter a doença? A resposta despencou na cabeça de Pedro Paulo. O álcool pode ser uma, cigarro pode ser outra. Fumantes formam um dos grupos mais propensos a desenvolver osteoporose. Cigarro é mortal para o osso, é muito ruim. Maria tinha 25 anos e estava grávida quando foi diagnosticada com osteoporose. Eu pensei logo na minha mãe, que muito nova também ela ela tem.
E eu falei assim, nossa, será que é de família? Foi justamente na época que nasceu o João, né? E aí foi muito complicado, dolorido, né? Ela com a criança. As suas dores eram intensas e diárias, as dores que você sentia? Sim, era muito intensa, que eu não conseguia andar. Era a dor junto com aquele peso, né? E eu andava, parecia que não saía do lugar. Eu via, por exemplo, aqui dentro de casa mesmo, a dificuldade que ela tinha. Por exemplo, tem uma laje aqui, para subir a laje era difícil, eu lembro disso. Maria resolveu o problema à base de medicação contínua. Hoje, aos 43 anos, Maria não tem mais dores para alívio dos filhos. Você viu que osteoporose não é uma doença só de pessoas idosas. Sua mãe jovem teve. Que lição você tirou disso? Se existe dor no osso, procura um médico. Ela, Paulo e Rebeca fazem tratamentos bem diferentes um do outro para combater a doença. Mas em comum, eles têm que controlar a vitamina D e o cálcio no organismo. Substâncias que fortalecem os ossos. Existem várias maneiras de você repor o cálcio, né? Não só na dieta, mas até como comprimido ou como em outras fontes. Claro que a alimentação saudável e com leite e derivados ajuda também, mas temos hoje vários mecanismos para a gente tentar estabilizar essa quantidade de cálcio. Fora isso, é muita exposição ao sol, um jeito de fornecer vitamina D ao organismo. E também fazer exercícios físicos, porque ganhando massa muscular, você está protegendo os ossos. E a atividade física precisa sim de algum impacto, como explica este fisioterapeuta especializado em tratamento de osteoporose. A célula óssea ela precisa de um pouco de impacto para se regenerar e estimular o crescimento ósseo. Só que muitas vezes os pacientes têm medo de fazer o exercício porque acham que vai machucar ou que vai fraturar. Mas como quase tudo que envolve saúde, o melhor jeito é mesmo a prevenção. Cuide da sua massa óssea para não se arrepender muito tardiamente.